Episódio 23. Olá, bem-vindo ao podcast BS. Eu sou a Sara, a tua coach holística, e estou aqui para te lembrar que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força. Olá, muito bem-vindas ao VS Podcast de novo. Hoje eu quero falar um bocadinho sobre o medo da crítica. No domingo passado deixei uma caixa de perguntas no meu Instagram e perguntei o que é que vocês queriam que eu respondesse neste episódio motivacional de segunda-feira. E não foi apenas uma pessoa que me pediu: Sara, fala por favor do medo da crítica. E eu pensei: uau, este é um grande tópico e nunca passa de moda, porque eu já tive medo da crítica e esse medo já bloqueou a minha vida muitas vezes no passado. E eu sei que há muitas pessoas que ainda vivem com esse medo. E eu sei que pode ser muito assustador só de pensar, não é? Ele nunca vai embora, porque onde existe a criatividade, viver de forma diferente, pensar de forma diferente, ou até mesmo vestir-se de forma diferente, a crítica vai estar lá. Mas a forma de lidar com a crítica é o que te vai permitir de avançar. O problema não é a crítica, mas sim como tu respondes à crítica. Aí é que está o problema. O problema não é a crítica, mas é como tu respondes à crítica. Antes de te ensinar o método que eu uso e que aprendi com algumas das pessoas mais criativas, eu quero que te lembres de 3 coisinhas. A primeira é que tudo o que tu amas é por alguém não amado. Isto para não dizer que é odiado por alguém. Imagina um livro, uma música, uma pessoa. Pensa bem se, em alguma conversa de café, por exemplo, às vezes já não tivestes numa conversa de amigos e alguém diz que não gosta nada de uma música que saiu agora nova e que tu pensaste para ti mesma, mas eu já ouvi e gostei. E muitas vezes nem falas porque ou vais te sentir de lado, ou vais ter medo que gozem contigo, porque os teus gostos hum, não são ali validados, porque pronto, há gostos diferentes. Outro exemplo, os políticos. Há políticos que são odiados por milhões e bilhões de pessoas. No entanto, há outras pessoas que os adoram, que os amam, que os veneram. E outro exemplo assim muito real que me aconteceu. As séries. Eu andava a ver uma série e eu amava a série. Chama Sunset Sellings, é no Netflix, e eu amava aquela série. E quando eu dizia aos meus amigos que eu considero inteligentes, que eu respeito muito, eles achavam que aquela série não valia nada. E eu amava. A segunda coisa que eu te quero dizer é que é muito mais fácil criticar uma coisa do que fazer essa coisa. Os críticos, sejam eles amadores ou profissionais, digam um pensamento ou um insulto, não estão a ter a coragem que estás a ter em agir da maneira X, a dizer a coisa Y ou a fazer a coisa W. Então, antes de considerares a opinião dos críticos importante, não te esqueças de te perguntar: tá bem, então e qual foi a última coisa que tu fizeste? Normalmente as pessoas que criticam são aquelas que não fazem NADA, nada, a não ser estar com o cozinho ou com as costazinhas no sofá, a fazer scrolling e pouco mais, não fazem nada. A terceira coisa que eu quero que tu perguntes a ti mesma é: como é que eu posso fazer para não me deixar afetar com esta crítica? E aqui eu quero que te comprometas a não dar a ninguém o poder de te fazer sentir inútil. A ninguém. Eu quero que tu comprometas a não dar a ninguém o poder de te fazer sentir inútil. Num dos vídeos do meu canal do YouTube, eu falei de limites e da importância de estabelecer limites. Porquê? Porque os limites vão informar a outra pessoa de como tu queres ser tratada. E neste sentido, uma pessoa não pode fazer com que tu te sintas inferior sem o teu consentimento. Ouviste bem? Uma pessoa não pode te fazer sentir inferior sem que tu permitas. Agora,
quero que aprendas este exercício. Vais dar voz a essas tuas críticas. Pega lá no teu caderno, já sabes, se ouves estes podcasts, tu tens um caderno dedicado ao VS, portanto, pega num caderno ou numa folha branca, ou se preferires no teu iPad, no computador, qualquer sítio que tenhas privacidade, vai para lá, vai para um sítio onde possas estar em paz, calma e escreve as afirmações que achas que as pessoas críticas te dizem, exatamente com as mesmas palavras. Tudo aquilo que tu consideras mau para ti, vais escrever. Pode ser aquilo que tu imaginas na tua mente ou realmente coisas que tu já ouviste e que doeram assim bem no teu coração. Por exemplo, quando eu mudei de trabalho, as pessoas diziam-me: mas tu ias ser chefe e agora em qualquer outro hospital não vais conseguir. Ou o que é que tu estás a fazer à tua vida? Tu vais perder tudo o que tu conquistaste. Estás perdida. E agora, quando é que tu vais comprar casa? Queres ter o teu próprio negócio? Isso é muito difícil. Isso agora há a crise, isso não dá nada. Desiste já disso. Então vais ter consultas com isso. Tu vais ser independente. Tu vais pagar mais de impostos do que outra coisa. E por aí fora. Tanta coisa que eu ouvi. Mas podem ser coisas em relação ao vosso físico. Estás mais gordinha. Estás mais magrinha. Ai, estás tão branca. Vê-se mesmo que estás lá no estrangeiro, que precisas de sol. Ai, tu não andas com muito stress. O teu cabelo está fraquinho. Ai, essas unhas andas assim com ansiedade. Andas a roê-las, que é uma coisa maluca. Qualquer coisa que tu aches que é uma crítica que te doeu no coração, tu vais escrever. Depois disso, vais respirar fundo, vais inspirar e expirar. Lê o que escreveste para ti mesma. E se tiveres alguém em casa que tu confies, lê para ele ou para ela. E BUM! O pior que alguém te pode dizer sobre ti acabou agora mesmo. Acabaste de o dizer, acabaste de enfrentar. E o objetivo deste exercício não é de todo baixar a tua autoestima. Isto serve para trazer os teus medos à luz, à realidade. Porque quando fazemos isso, em vez de ignorar o medo ou ter medo de ter medo, quando aceitamos o medo e o encaramos, então ele perde o seu poder. Perde a capacidade de nos enfraquecer, de nos inferiorizar e de nos incapacitar. E eu garanto-te uma coisa, faz as coisas e vive a vida por ti. Porque quando fazes as coisas para ti e por ti, ao invés de fazer para agradar aos outros, então a crítica tem muito menos impacto na tua vida. Agora é assim, obviamente que nem toda a crítica é má. As críticas construtivas podem ser e são ótimas para te ajudar a crescer. Não quero que sejas assim tão sensível que não consigas entender a diferença de uma crítica construtiva e de uma crítica destrutiva. Porquê é que eu digo isto? E atenção, eu sou uma pessoa altamente sensível e acredito que a sensibilidade é uma força. Mas as pessoas que te conhecem, que te amam, que te suportam, elas vão oferecer-te críticas construtivas quase sempre em privado. Pelo menos é isso que as minhas melhores amigas fazem e que eu tento fazer a mesma coisa com elas. Agora, para as pessoas que te oferecem críticas e nem te conhecem, tu tens de ser forte o suficiente para ter um padrão de perguntas consistentes para lidar com esse tipo de medos e esse tipo de críticas. Eu, por exemplo, tenho um mantra que faz parte da minha vida desde que comecei o VS. Tu não podes deitar-me abaixo e eu não te vou dar esse poder. Tu não me podes deitar abaixo, eu não te vou dar esse poder. Por isso, escreve também o teu mantra, algo assim que te permita não te inferiorizares em caso de crítica. Outra coisa que eu quero que tu penses também é nisto. Todos nós, enquanto seres humanos, temos uma habilidade enorme em criar nos outros o julgamento quando nós próprios nos julgamos. Ou seja, se estás insegura com alguma coisa ou com incerteza do que estás a fazer, tu tens a habilidade de invocar reações nos outros. Vou dar um exemplo muito prático do meu trabalho, mais uma vez.
Eu dizia sempre que trabalhava em medicina nuclear. E era uau para as pessoas. Para já, porque há o nome lá medicina e depois então nuclear, meu Deus, uau. A maior parte das pessoas nem sabia o que era, mas era uau. E eu não tinha que falar mais sobre isso. Pronto, acabava ali a conversa. Então eu dizia muitas vezes, e quase sempre, que era técnica de medicina nuclear. Dizer que era health coach era receber 1000 perguntas de uma vez. Então, mas isso dá? Mas então o que é que fazes mesmo? Então, e as pessoas têm consultas com isso? É isso? Então, eu estava a atrair aquelas perguntas constantemente para a minha vida e estava em pânico de as responder porque eram muitas, eu ficava over. E no início eu então evitava e dizia sou técnica de medicina nuclear e acabava-se ali a conversa. E eu comecei realmente a evitar isso no início da minha carreira como health coach. Assim eu não tinha ninguém a perguntar-me nada sobre o meu business e pronto. Mas o momento em que eu deixei de me julgar a mim própria por ser uma multi-apaixonada pelo meu trabalho de coach, por fazer o que eu amo, por comunicar, por dizer a minha verdade, por estar feliz a fazer várias coisas, nada delas conhecidas ou nada delas casuais que se encaixassem numa box por me exprimir, por ajudar, por fazer o que eu realmente, aquilo que realmente me fazia feliz, o julgamento dos outros e as perguntas a nível profissional diminuíram drasticamente. Coincidências? Não! Não é uma coincidência. Por isso, lembra-te de parares o julgamento em relação a ti mesma. Lembra-te de parares de te julgar. Eu quero também ainda te dizer que tu não precisas da aprovação de ninguém. Tu não precisas da aprovação de ninguém. O teu medo da crítica muitas vezes vem desta necessidade de aprovação. Tu sentes que precisas da aprovação do teu namorado, do teu marido, dos teus pais, dos teus amigos. Vais andar então sempre com este medo atrás. Por isso, começa a ter consciência dessa aprovação e troca isso por comunicação. Comunicação clara como um cristal. Como assim, Sara? Quero que fales mais com essas pessoas do que tu vais fazer. Em vez de precisares de um sim dessas pessoas, explica a tua ideia, com pés e cabeça, com estratégia delineada. E quando as pessoas veem que estás a agir com os pés assentes na terra, muitas vezes, para surpresa tua, elas apoiam, encorajam e isso dá-te ainda mais força. E uma outra forma de parar com o medo da crítica é tu não estás pronta para isso? Será que estás? Ouve bem com atenção. É seres feliz. É verdade, é seres feliz. É verdade, é muito difícil para as outras pessoas julgarem-te se tu estás feliz, se tu estás a fazer dinheiro, se tu estás a viver a tua vida. Quando eu comecei o Health Coach, os meus pais não entendiam patavina do que é que eu fazia. E olha que eu acho sinceramente que o meu pai ainda não sabe. Mas o que eles sabem é que eu estou feliz, que eu faço o que eu amo, que eu estou muito mais vezes de bom humor. Por isso eu também falo mais vezes com eles, ligo mais vezes por videochamada. E pronto, é isso que importa. Os teus pais, as pessoas que te amam, querem ver-te feliz. E se ainda estás com medo da crítica depois disto tudo e se este medo da crítica está a bloquear completamente o que queres fazer, aplica todos os exercícios que falei aqui hoje e a abordagem que te apresentei aqui e começa a mudar a forma como tu reages a esse medo. Usa esse medo para te empoderares ao invés de te deixares enfraquecer, porque te garanto, quanto mais sucesso, quanto mais diferente, quanto mais desafiante forem as coisas que tu tiveres a fazer, mais vais ter que lidar com as críticas. E eu não quero que tu deixes de viver o teu potencial máximo por causa deste medo. Não é bom para ti. A nenhum nível. Não é bom fisicamente, não é bom emocionalmente, espiritualmente. Por isso, por favor, faz tudo aquilo que possas fazer para te ajudar a aceitar esse medo. E antes de me ir embora, eu quero ler a review desta semana e ela vem sobre o programa Limpa, Restaura, Cura, disponível na minha loja online. Sara, devo dizer que a primeira semana correu bem, fui baseando a lista de compras na tua tabela, ando a adaptar as receitas
Até o meu namorado está on board, como tu sugeres no livro. Para já está a correr bem, a primeira semana quase completa. A nível de dificuldade de 0 a 10, 8,5. Agora estava a preparar o menu para a próxima semana, assim como a lista de compras. E aqui na Inglaterra comemos maioritariamente salmão, mas tinha trazido um bacalhau de casa e estava a ver se podia pôr. E não estava a encontrar a informação que precisava. Tudo isto para dizer obrigada. E aos bocadinhos isto vai lá, a todos os níveis. Um sorriso, beijinho grande, continuo a ouvir-te. Obrigada pela tua mensagem, eu fico muito emocionada com isto. Este programa foi desenvolvido com muito amor e foi desenvolvido para ajudar qualquer pessoa a diminuir os seus sintomas gastrointestinais, e eu amo ler e saber os vossos resultados. Eu própria, quando me sinto mais inchada, volto à fase número 1 do meu programa e reintroduzo alguns alimentos nas semanas seguintes. E fico logo instantaneamente melhor da digestão, dos inchaços, da azia e da energia. Muito obrigada a ti por teres aparecido aqui hoje, és a maior, espero que saibas disso, e se tens alguma amiga que tu sabes que tem medo da crítica e fica ali na corda bamba e não avança no seu caminho por causa disso, então envia-lhe este podcast. Eu conheço centenas, sem dúvidas. Este é um medo que bloqueia mais de 80% da sociedade. Acabei de inventar este número, pronto. Quando é cientificamente, eu digo que é cientificamente, este número foi inventado por mim, porque é muita gente. Por isso, partilha com toda a gente que achas que vai beneficiar deste podcast. Agora mesmo, envia um link por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, partilha nas tuas redes sociais. Ajuda-me a ajudar. Até à próxima, e não te esqueças que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida. Sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força.